Pela primeira vez na minha vida, cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL, PRB, PPB. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com a União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base, mas eu não reúno o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. E é normal que, se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles queiram participar do governo e você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. É exatamente isso que vai acontecer. Vocês querem que eu abandone o Centrão? É isso? É isso? Vocês querem que eu abandone o Centrão? Não falo nada. As eleições... Vocês querem que eu abandone o Centrão? Eu vou negociar com quem aprovar proposta no parlamento. Os tentáculos do Centrão continuam avançando para tentar angariar mais poder no governo federal. A presidência da Caixa Econômica Federal está ameaçada depois da queda das ministras do Turismo e do Esporte. Tenho ajudado o governo, sendo um facilitador das suas matérias, e tenho certeza que o governo, na sua parte mais íntima, sabe disso, os líderes partidários da Câmara sabem disso, e essas conversas, elas fazem parte do folclore das dificuldades, das narrativas. O pesquisador Marcos Nobre escreveu um ensaio para a revista Piauí apontando que o Centrão se bifurcou. Um dos ramos é aquele que, por princípio, continua a topar ser base de apoio de qualquer governo, seja qual for, incluindo o eventual novo governo liderado pela extrema-direita. O outro ramo é um Centrão relutante, que continua com disposição de aderir, mas preferiria não ter de ser base de um governo liderado pela extrema-direita. O PT tem uma encruzilhada pela frente. Sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast Em Detalhes, e aqui sempre com um convidado, com uma convidada, a gente trata de uma temática, mergulha numa notícia do dia. Hoje eu converso com o professor Marcos Nobre, professor de Filosofia Política da Unicamp, pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes. É um grande prazer estar com vocês. O professor escreveu um ensaio na revista Piauí, O Centrão Sem Medo e a Encruzilhada do PT. É sobre isso que a gente vai tratar aqui no Em Detalhes de hoje. O governo Lula negociando com o ramo do Centrão, que hoje é liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente vai tratar sobre todos esses braços do Centrão e como ele foi se modificando ao longo do tempo. Professor, primeiro eu quero começar perguntando o que caracteriza esse Centrão sem medo que você traz no seu texto. Gabriel, a primeira coisa é que é um centrão que não tem medo de ser centrão. Centrão sempre foi uma expressão pejorativa, continua sendo para a maioria das pessoas, mas é um centrão que não tem medo de ser centrão. E ele não tem medo de ser centrão porque ele não tem medo de governar. É um centrão que, ao contrário do centrão dos anos 2000 até a metade dos anos 2010, não é um centrão que entra apenas para ser liderado em um governo, para ser levado para uma determinada direção. É um centrão que quer dar um rumo para o país. Ele não é mais subordinado. Isso. Ele é um centrão que não tem medo de ser centrão, que não tem medo de governar e que, para isso também, não tem medo de perder a democracia se for essa a implicação de governar e ser centrão. Certo? Ou seja, que não tem medo de fazer uma aliança com a extrema-direita no Brasil. Você querer rediscutir reformas aprovadas há 1 ano, 2 anos no Congresso Nacional é um retrocesso. E não sou eu, nem o presidente Pacheco, que vai impor vitórias ou derrotas. É o placar do plenário. A maioria das casas é conservadora e liberal, tem determinadas pautas
que nos separam, que não são interessantes que sejam tratadas agora. Nós temos que focar nossas energias para o que nos une. Eu represento um parlamento que pensa, que tem diferenças ideológicas, políticas e que na sua maioria é conservador e liberal. Como é que vai passar pautas que sejam diferentes desses temas? Aí eu pergunto, esse centrão que tinha que se subordinar ao governo federal ou a determinadas pautas do governo, quando que esse centrão deixou de ser subordinado e passou a ser o governo, passou a definir os rumos, passou a dar a tomada de decisão, né? A dar o sentido de qual seria essa tomada de decisão? E pergunto também de que maneira o centrão que passou por um governo de extrema-direita, que foi o governo Bolsonaro, ele foi influenciado também. Sim, acho que o primeiro ensaio disso que viria a ser o Centrão Sem Medo se deu na presidência de Eduardo Cunha, a partir de 2015, na presidência da Câmara. Mas, sobretudo, esse Centrão, ele se torna sem medo a partir do governo Temer, porque, de fato, no governo Temer, o Centrão chegou ao poder como Centrão. Não se tratava mais de um Centrão que chegava ao poder para se subordinar, como você disse, a diretrizes políticas que lhe eram estranhas, né, que vinham de fora dele, mas para dar as diretrizes políticas. Então, foi o governo Temer o grande laboratório do Centrão Sem Medo. Mas no governo Temer, o Centrão ainda não tinha se bifurcado na sua versão sem medo e na sua versão temerosa. Se a gente quiser, em homenagem ao governo Temer, nomear essa bifurcação, você teria o centrão temeroso e o centrão temerário. O centrão temeroso é aquele que desde o início entrou no governo Lula. O centrão temerário é esse que é o centrão sem medo, que é aquele que negocia com o governo Lula em bloco. É interessante essa maneira de enxergar o centrão. Professor, eu te pergunto se o senhor consegue trazer lideranças que o senhor enxerga que fariam parte dessas bifurcações, vamos dizer assim, né? Arthur Lira, com certeza, está ali no centrão temerário, né? Rodrigo Maia também, que deixou de ser alguém que toma as decisões no Congresso, né, no Parlamento, mas que também está ali como uma figura importante desse processo. Tem também Gilberto Kassab, enfim, quais são as figuras centrais o senhor acha que fazem parte desses dois ramos do centrão? Sim, isso é bem importante. O Centrão Sem Medo é um triunvirato formado por PP, chamado de progressistas, né? Só no Brasil que pode acontecer uma coisa dessa. Sim. Republicanos e União Brasil. É esse o triunvirato que compõe o Centrão Sem Medo. Então, o Centrão Sem Medo opera como triunvirato, opera de uma maneira colegiada e, portanto, as figuras, como você mencionou, seriam o Arthur Lira, o Marcos Pereira, o Elmar Nascimento, só para dar exemplo de 3 pessoas, né? Muito provavelmente, o candidato do Centrão Sem Medo à sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara será o Marcos Pereira ou Elmar Nascimento. Esse é o Centrão Sem Medo, que é aquele que entra no governo, mas se mantém na oposição. A lógica do Centrão Sem Medo agora é essa também. Do outro lado, nós temos o Centrão Temeroso, que foi aquele que entrou no governo Lula desde o início. Uma figura como o Kassab ou como o Renan Calheiros, né, que são figuras conhecidas. Talvez Davi Alcolumbre, né? Isso, Davi Alcolumbre, exatamente. Você tem esses 2 tipos de centrão, essa bifurcação. Agora, o nome que você mencionou, que é o do ex-deputado Rodrigo Maia, ele representa uma força política que já não existe, que era a direita que era representada tradicionalmente pelo PSDB. Essa direita não existe mais, é o que se costuma chamar no debate eleitoral brasileiro de terceira via. Essa não existe mais e não existirá por um bom tempo. O sistema político está se organizando para ter um polo progressista, né, que no momento é liderado pelo presidente Lula, e um polo da direita que não tem medo de fazer aliança com a extrema-direita. E é preciso sempre a gente ter clareza de que esse não é um fenômeno só brasileiro, isso é um fenômeno global. Todos os lugares nós estamos vendo a direita se dividir dessa maneira, né? A antiga direita ela está se bifurcando para apoiar um bloco progressista ou para se aliar à extrema-direita. Então, o caso do deputado Rodrigo Maia é daquele que ficou sem ter para onde ir.
Isso é muito interessante também, porque quando o senhor fala sobre não ter medo de apoiar a extrema-direita, está em jogo também a democracia, né? Então, esse centrão, de certa forma, é uma autossabotagem também, né? Porque à medida que você apoia a extrema-direita, por exemplo, de Bolsonaro, a gente teve um flerte muito forte com a ditadura, né? Militar, enfim, um saudosismo e até uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então, por mais que esses parlamentares apoiem, né, uma extrema-direita que está alinhada com todas essas ideologias, vamos dizer assim, ela também está contra ela mesma, né, porque a ditadura militar significa a dissolução do parlamento, né, em certa medida. Então, o centrão deixaria de existir. É curioso também isso, né? É curioso e, ao mesmo tempo, dramático, né? Mas o que o Centrão Sem Medo tem como cálculo eu vou me aliar à extrema-direita, mas a extrema-direita não terá a hegemonia e a liderança desse bloco. Ou seja, para falar os nomes, né, para explicitar a coisa, eu vou usar o Bolsonaro porque ele tem muito voto, mas o Bolsonaro não vai ser hegemônico na minha aliança. Essa daí é uma fantasia que se tem desde 2018. Né? Desde 2018, apareceram aqueles que seriam os amansadores do Bolsonaro, os domesticadores do Bolsonaro. Essa expressão é uma expressão que foi usada literalmente pelo ex-ministro Paulo Guedes. Né? Ele falou que o Bolsonaro já era um outro tipo de animal, né? Que ele já tinha sido amansado, etc. Então sempre tem esses candidatos a amansador, a domador do Bolsonaro e aqueles que querem enjaular o Bolsonaro. O Centrão Sem Medo repete essa estratégia, só que agora dizendo, bom, Bolsonaro estando inelegível, a gente pega os votos, mas ele mesmo não pode ser candidato. Então nós teremos o controle dessa aliança. E no mundo inteiro é assim. Toda direita que se alia à extrema-direita se alia com o pensamento de que a extrema-direita será minoritária e não dará o rumo da aliança. É o risco que aceitam correr para chegar ao poder, né? Do Centrão, você não tem classe fazer uma pergunta, não? Quem é tio Mas foi um apoiador. Me apontem ministérios, né, entregues para políticos. Né? Cidadania não foi, presidente? Não foi o João Roma, tenente do Exército. Não foi uma indicação do tenente do Exército. Botei o João Roma lá, fez um bom trabalho. Tereza Cristina, ministra, não dá para conversar com você. É um risco bastante grave, né? Abraça esse risco de perder a democracia. Que projeto de poder é esse que o Centrão tem, professor? Pegando um pouco referência do seu ensaio, que você diz também que é o Centrão Carcará, né? Que pega, mata e come. Então, trazer um pouco disso também para a gente entender melhor, né? Se esse Centrão é o que está alinhado hoje com a figura de Arthur Lira, se ele está representado por essa figura hoje. A gente acabou de falar sobre uma possibilidade de mudança que a gente vê aí como a figura de Marcos Pereira. Se a gente continuaria na sua avaliação seguindo essa linha. Essa expressão Centrão Carcará, uma expressão que eu uso já desde 2020 para designar o que o próprio deputado Arthur Lira chamou de Centrão Raiz e que num artigo para o Globo ele chamou o outro Centrão de Centrão Gourmet. Então veja, ele está dizendo com todas as letras, olha, aqui a gente não tem esse negócio de gourmet não. A gente é raiz, a gente pega, mata e come. Certo? Que projeto de poder eles têm, além de ganhar a eleição presidencial, vamos dizer assim, né? Que programa eles têm? O programa desse Centrão é o programa de representar a coalizão de forças sociais que elegeu o Bolsonaro. Só que dessa vez sem o Bolsonaro, entende? Então, é uma coalizão de forças que pretende representar o agronegócio, o extrativismo mineral do país, as comunidades evangélicas, as forças de segurança, as forças armadas. Então pretende representar essa coalizão de forças. Marcos Pereira representa uma dessas forças, representa comunidades evangélicas de uma maneira importante, para apenas falar num dos nomes que você mencionou. Mas é um pouco um projeto de dizer, olha, o que deu certo no país foi o agro e foi a extração mineral. O que deu certo no país em termos de desenvolvimento moral e humano foram as comunidades evangélicas. E essa
maneira de ver o país, essa maneira de desenvolver o país e de entender o que é a moral e a cultura do país deve se impor eleitoralmente. Esse é o projeto. Claro que isso significa que o Centrão Sem Medo, não tendo ele mesmo figuras carismáticas, figuras que são eleitoralmente viáveis de um ponto de vista de uma eleição presidencial, vai ter que buscar uma candidatura que aceite representar, então, essa coalizão de 2018 com a chancela e com o apoio do Centrão Sem Medo e das suas forças, basicamente desse triunvirato de partidos PP, Republicanos e União Brasil. E é interessante a gente olhar para o passado também para tentar entender um pouco do cenário que a gente está vivendo hoje, né? Porque a gente falou, por exemplo, do PSDB ter derretido, né? E num dado momento da nossa história, o PSDB e o PT, eles foram os partidos que lideraram esse sistema político. E a extrema-direita avançou, a gente teve o governo Bolsonaro, que eu acho que modificou muito essa forma, né, que a gente falava sobre uma bipolaridade do sistema político entre tucanos e petistas, e hoje a gente tem uma outra coisa, né, muito diferente dessa que a gente estava acostumado a lidar. E aí o PSDB, ele se diluiu dentro do Centrão, né, a gente tem políticos que se identificam talvez ali com o PSDB, o Centrão temerário, né, nessa classificação que o senhor coloca. O senhor acredita que o PT é o único partido que tem como sua base, né, assim, um único partido vanguardista, ele vai ter que em algum momento negociar com outros partidos, vai ter força para continuar sendo essa potência que foi quando era, por exemplo, PSDB versus PT? Gabriela, você acabou de resumir todo o meu artigo na revista Piauí. Então, poder comentar. A gente tem mais isso, perguntas do que respostas. Porque o que permitiu que a gente tivesse um tipo de funcionamento do sistema político de 1994 a 2014, como a gente teve? O que ficou conhecido como presidencialismo de coalizão. Era que o partido que ganhava a eleição presidencial, ele imediatamente trazia para dentro do governo todos os outros partidos, com exceção do partido que tinha perdido a eleição presidencial e dos partidos que rodavam diretamente em volta dele. Então, assim, quando Fernando Henrique ganha a eleição em 1994, vão para o governo todos os partidos, com exceção do PT, do PCdoB, dos partidos que estão ali sempre naquela coalizão. Então, a gente se chamou de presidencialismo de coalizão, eu chamei isso de PMDBismo, ou seja, que o sistema político tinha um jeito de operar, que quando um partido ganha, ele leva tudo, ele leva todos os outros partidos. Ou seja, que entre o PT e o PSDB tinha um mar de PMDBs dispostos a aderir ao governo, seja qual for o governo. Não importa que candidato apoiou na eleição presidencial, no dia seguinte está no governo, seja quem ganhe. E isso funcionou durante 20 anos. A condição para isso era justamente que essa massa de partidos de tipo PMDB nem existe mais, né? Se chama MDB agora. Essa massa de partidos de tipo PMDB tinha que aceitar esse vanguardismo de PSDB e PT. E tinha que aceitar essa moldura. O que acontece a partir do governo Temer, da experiência de governo direta do Centrão e não indireta, né? Antes era indireta, era o PSDB ou o PT que levavam o Centrão para o governo. A partir do momento em que você governa diretamente, você descobre o quê? Você fala assim, olha, eu consigo governar também, eu não preciso de ninguém para me liderar, eu posso ter uma candidatura própria e eu tenho condições de ter um projeto para o país. Tá certo? Você fala, não, mas como assim Centrão e projeto de país na mesma frase? Não estou dizendo que seja uma coisa simples, estou dizendo que é o que eu acho que pensam, tá certo? Ou seja, que o governo Temer teve o seu programa político e que eles podem ter também, que não precisam de intermediários, entende? Para chegar ao poder. Então acabou o vanguardismo que foi típico desses 20 anos, né? Em que você tinha um acordo que era o seguinte, muito bem, o PSDB ganha a eleição presidencial, ele lidera o governo, ele faz uma agenda transversal, mas ao mesmo tempo ele não tenta se impor como partido e fazer a maior bancada, por exemplo. Ele terceiriza votos, ele permite que os partidos levem dividendos das políticas que ele desenvolve, assim como o PT também. Então o que você faz? Você permite que esses partidos se reproduzam, né, dentro do Estado brasileiro. Você não tenta se impor como partido sobre os outros. Então esse era o acordo. Tá? Vocês aceitam uma certa direção e em troca vocês sobrevivem e se reproduzem
eu permito que você esteja no Estado brasileiro. Foi isso que acabou. Foi esse vanguardismo que acabou. A partir do governo Temer, ele foi enterrado. Esses partidos, esse centrão, ele governa no governo Temer e ele governa no governo Bolsonaro. E que ele quer continuar governando. Então aí você fala, bom, e o PT nessa história? Esse é o problema. O PSDB acabou porque o centrão não precisa mais de quem o lidere à direita. Agora, é necessário para o sistema político, para o centrão sem medo, é necessário que alguém o lidere à esquerda? Essa é a questão que está em aberto. Ou seja, o PT vai continuar tendo um papel vanguardista que teve antes? Ou o PT vai ter que entrar numa espécie de concertação com os partidos do centrão temeroso, que foi o que o apoiou na eleição e foram os primeiros a entrar no governo, no sentido de produzir um programa e um projeto muito mais negociado e uma implantação desse programa muito mais negociada ou não? É isso que é a encruzilhada do PT. Entre outras coisas que vai ter que resolver nessa encruzilhada, vai ter que resolver isso. E também me faz pensar a respeito da fragmentação política que há muitos anos a gente fala que existe na esquerda, né? O PSOL, por exemplo, tem feito oposição em diversas vezes, né? E se diz completamente independente justamente ao governo Lula e ao PT. Diz que apoia o presidente Lula, enfim, até porque o PSOL tem aí como horizonte a Prefeitura de São Paulo com Guilherme Boulos, né? E precisa do apoio do PT na maior capital do Brasil, mas também existe aí uma dificuldade histórica da esquerda se unir como frente, e a gente tem um governo Lula que hoje tem dificuldades robustas de governar, né? Por exemplo, fez concessões em relação à União Brasil, e a União Brasil nunca disse que apoiaria de fato, né? Diz que não significa que a gente esteja com o governo. O partido disse isso, né? Foi uma declaração do União Brasil. Então, acho que também tem esse componente de dificuldade, né, de talvez se aliar totalmente à esquerda, porque precisa dialogar com o centrão para continuar tendo minimamente uma maneira de sobreviver a esse governo, né? Exatamente. Esse é o conjunto de questões, são muitas as que você colocou, porque tem uma parte à direita e uma parte à esquerda. Para começar, eu acho que, então, não só no Brasil, mas no mundo todo, a tendência de organização é em torno de um polo progressista, e progressista aí eu quero dizer, são setores originários da esquerda que fazem uma aliança com setores originários da direita que aceitam uma certa precedência, uma certa liderança da esquerda. Isso é o progressismo. E de outro lado, você tem uma direita sem medo de se aliar à extrema-direita. Tá? É assim que as coisas estão mais ou menos se organizando. E no Brasil não é diferente. Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente olha especificamente a questão do PSOL, que você mencionou. O PSOL tem uma divisão importante, embora a ala ligada a Guilherme Boulos, que entende que o apoio ao governo Lula é necessário para evitar uma volta da extrema-direita, e há uma outra ala muito importante, muito significativa, que acha que o partido tem que ser inteiramente independente do governo Lula, certo? Mas veja, Gabriela, vamos pensar o seguinte, vamos dizer que o PT faça esse papel de partido progressista e que ele cada vez mais negocie um programa com essas forças originárias da direita para fazer um programa progressista para o Brasil que enfrente a aliança do centrão sem medo com a extrema-direita. O que isso vai produzir? Primeiro, vai produzir um projeto, uma aliança mais à direita do que é o próprio partido, do que é o PT, certo? Vai abrir com isso também um espaço à esquerda. Então, no sentido de que se o sistema político e a organização da política brasileira for nessa direção, com o tempo, não é imediato isso, é uma coisa para 10, 15 anos, se abre um espaço à esquerda que pode ser ocupado por uma força como o PSOL. É como se a gente reproduzisse uma situação que aconteceu na década de 80. Então, o PT ocupou... Que foi onde surgiu o Centrão, inclusive, ali, né, na Constituinte. Que foi onde surgiu o Sertão. E que foi uma década em que você teve uma transição em nome do progressismo, certo? Porque essa aliança, essa transição que foi liderada pelo PMDB e que produziu a nossa Constituição é uma aliança progressista. E o PT ocupou o espaço à esquerda que foi aberto pelo fato de que as forças de esquerda foram fazer uma aliança com uma direita civilizada, em nome da transição democrática, da produção da Constituição. Então pode acontecer algo semelhante.
Agora, o PT nunca deixou que um partido se organizasse à sua esquerda de uma maneira eleitoralmente muito significativa, né? Quer dizer, o PSOL é um partido certamente muito importante. Isso aí não tem a menor dúvida. Mas em termos eleitorais, ele não tem um peso que é o peso que o PT adquiriu nas décadas de 90 e 2000, com certeza, né? Com certeza. E aí, a última pergunta que eu te faço, professor, e eu acho que é bastante difícil, mas talvez uma reflexão aqui, porque a gente está chegando ainda. Faltam 2 meses, vamos dizer assim, na verdade, pouco mais de 2 meses, né? Quase 3 meses para o final do ano do primeiro governo Lula. E nesse ano a gente teve formação de CPI, né? Do MST. A gente teve também a CPI do 8 de janeiro, que ambas acabaram se virando, inclusive, contra a extrema-direita, mas a princípio a CPI, o objetivo era realmente enfraquecer o governo do presidente Lula. Também projetos, né, e PECs, como por exemplo a PEC da anistia, que busca beneficiar os próprios partidos, e nessa até o próprio PT embarcou, né? O PSOL, falando da ala progressista, foi o único partido que resistiu a embarcar nessa. Como é que a gente pode ver aí um futuro, projetar esse futuro, né, esses próximos 3 anos que a gente tem de governo Lula, no sentido de governabilidade, né, e de concessões, porque também foi perdido o cargo do Ministério do Esporte, do Turismo também, né, mas acho que o que mais marcou, talvez, foi a saída realmente de Ana Moser, né, que estava realmente com um projeto, políticas públicas voltadas para essa área e que a gente teve agora totalmente caindo por terra e talvez a gente não tenha os avanços que a gente estava planejando. Então, como é que o senhor enxerga? A gente deve ter novas perdas aí para frente e vai ter que fazer essa concessão, não vai ter jeito. A Caixa, por exemplo, é uma das grandes preocupações e o que se diz mesmo, enfim, avaliações de especialistas e de jornalistas que acompanham, né, a política é de que não vai ter jeito, a questão de tempo até a Caixa também virar mais uma maneira de o Centrão utilizar, né, como manobra e até chantagens contra o governo Lula. O Centrão Sem Medo é uma grande novidade, porque não são mais partidos que negociam a adesão ao governo, é um bloco de partidos que opera de maneira unitária. Então, se a gente fosse dar um número, são sempre números muito arredondados e imprecisos. Quantos votos de fato o governo tem? Mas vamos dizer que tenha 200, que é uma base razoável, contando já as defecções, porque justamente o problema é que os partidos não entregam em porcentagem o número de votos que corresponde às suas cadeiras e à sua adesão ao governo. 42 deputados que estão no governo vira 30 votos na votação. É uma defecção, uma taxa de defecção muito alta. Mas digamos que seja algo como 200. Quando o Centrão Sem Medo entra, vai para 350, 370, porque eles entram em bloco. Então, não é mais uma negociação com um partido, é uma negociação com um bloco. E daí você pula de 200 para 350 ou para 370. Isso é muito novo. E isso também dá um poder de chantagem novo. Porque, de um lado, o Centrão Sem Medo tem a garantia das emendas impositivas, agora eles estão tentando legalizar o que era antes o orçamento secreto, eles têm a PEC da anistia, eles têm fundo partidário, têm fundo eleitoral, e com essa base, você chantagear o governo para ter novos cargos é alguma coisa que te põe numa posição de quase equilíbrio na negociação com o executivo. Então, aquele desequilíbrio necessário entre o executivo e o legislativo para que se forme a coalizão, ele está cada vez menor, quase inexistente. Quando isso acontece, você tem uma situação em que a margem de manobra do governo é menor, porque, veja, você precisa de muito mais partidos dentro da coalizão para conseguir os mesmos votos que você tinha antes com menos partidos. Então, o governo Lula chegou a uma coalizão de 16 partidos, que é uma coisa impensável, a maior da história, para conseguir o quê? Para conseguir os mesmos votos que teria antes com uma coalizão de 9 ou 10 no passado. E isso é um problema grave, especialmente porque esse triunvirato do Centrão Sem Medo, ele tem os ministérios, mas ele não está no governo. É como você disse, todos esses partidos já fizeram declarações de que eles não são governo. O União Brasil já fez, o PP faz dia sim, outro também, o Republicanos a mesma coisa. Então você fica com os cargos, mas você não está no governo. E isso também tem muito que ver com isso que você falou sobre a Caixa Econômica Federal. Veja bem, você fala, o caso da Ana Moser foi grave.
É gravíssimo. Agora, do ponto de vista da visibilidade, é melhor para o Centrão Sem Medo ter um ministério como o do esporte, porque ele pode ficar com os cargos e com as verbas, mas não aparece muito, né? Ou seja, não compromete, do que pegar um ministério como o Ministério da Saúde, por exemplo. Você não tem como pegar o Ministério da Saúde e dizer eu não estou no governo. É impossível. Que é o cargo que eles mais queriam, né, desde o início do governo. Mas queriam antes, para negociar. Por quê? Porque o que eles querem mesmo é a FUNASA. O que eles querem mesmo é a Caixa Econômica Federal, tá certo? Como você mencionou. Porque, veja, aí você consegue as duas coisas. Você consegue ter os cargos, ter as verbas, mas, ao mesmo tempo, tá fora do governo. É isso, ou seja, é difícil vislumbrar uma saída, né, entre esses pesos e contrapesos que se faz. A saída, no sentido de melhorar a situação para o governo Lula, né, melhorar a sua capacidade de conseguir impor a sua agenda, seria encontrar fissuras e rachaduras no Centrão Sem Medo. Porque o Centrão Sem Medo também não é fácil você operar de maneira colegiada, né, como eles fazem. Como não é fácil também você manter a presidência da Câmara. Porque sem a presidência da Câmara acaba o Centrão Sem Medo. Então eles precisam a todo custo manter a presidência da Câmara. Eles não podem se dar o luxo de ter uma divisão interna num momento como esse. Então, assim, se existir essa possibilidade no futuro, vai ficar menos difícil governar. No momento, não existe essa perspectiva, eu acho. Professor Marcos Nobre, quero muito agradecer a sua presença aqui. O professor Marcos Nobre é professor de Filosofia Política da Unicamp, pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Obrigada por ajudar a gente a entender um pouco, né, o histórico, como que a gente chegou até aqui e para onde que a gente pode, quais são as saídas para a gente encontrar para esse futuro, né? A gente que é jornalista, a gente fica ansioso, sempre fazendo um exercício um pouco de futurismo, né? Mas faz parte aqui para a gente tentar encontrar saídas por meio da política, né? Um grande abraço para o senhor. Eu é que te agradeço pela conversa, Gabriela, porque também para mim escrever é uma tentativa de entender, né? Eu escrevo para tentar entender, como todo mundo, né, tá tentando entender. Então, para mim é muito bom ter a oportunidade, o privilégio de poder discutir isso. Eu ainda sou uma das otimistas que acredita que a saída é por meio da política, não tem outro caminho, e eu ainda tento permanecer otimista, apesar desse cenário que a gente está vivendo. Então, é muito importante a gente conseguir. É isso. Não tem mesmo outro caminho. E a política, ela ficou mais feia do que sempre foi. A gente não pode recuar diante da feiura que a política virou, porque fora dela não tem como encontrar e fazer coisas bonitas. É isso, professor. A gente não pode recuar. Um abraço grande. Até uma próxima. Seja sempre bem-vindo. Grande abraço. Obrigado. Tchau. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação do ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, sempre de segunda a sexta-feira. E também você pode nos acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio. A partir das 7 horas da manhã, o episódio já fica disponível para você que acorda cedinho e quer ficar bem informado. Deixo também o convite de uma aula aberta e gratuita, 3 regras para investir com resultados com Eduardo Moreira. Então, você vai entender quais são as regras essenciais para ter os resultados que você espera nos seus investimentos, mesmo que você seja iniciante. Esse curso também, inclusive, é para você. Vai ser no dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. Você pode se inscrever em edu1.com.br/emdetalhes. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até a próxima. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação, o roteiro e a coordenação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Vitor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de Matsu e César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello.
Este episódio usou áudios de CNN Brasil, Portal Metrópolis, Lide, Carta Capital, Canal Gov, Globo News, Canal UOL e Poder 360.